Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos com mais um programa Santa Maria Argumentos, diálogos culturais no canal 19 da TV Santa Maria. E hoje nós temos um programa especial na Livraria Atena. Você lê, você pensa, uma das nossas apoiadoras, que é o lançamento do livro do Belinazo, esse livro, A História da Propaganda Impressa de Santa Maria, que nós vamos, a partir de agora, ver algumas imagens, conversar com o autor e conversar também com participantes. Nos acompanhe em mais esse programa cultural e literário da TV Santa Maria. Agora nós estamos com a Cristina Jobim, professora publicitária, professora da Unifa, publicitária, e ela conhece o Carlos Alberto Belinazo há um bom tempo, um outro jornalista. Qual a sua impressão assim, geral sobre a obra? Eu sei que ainda vai ler mais profundamente, mas é importante uma obra que fale sobre a história da propaganda impressa em Santa Maria? Tudo bem, professor? Claro que é importante, porque agora que eu estou na docência, inclusive, esses registros se perdem com o tempo. Se alguém não os reúne e coloca de forma organizada, disponível para acesso até de pesquisa dos alunos e tal, essas coisas vão se perdendo. Então, creio que sim, que vai contribuir muito para a história da propaganda, para as disciplinas de história da propaganda, para as pesquisas nessa área, que é uma área que está em desenvolvimento. E eu conheço o Belinazo desde que eu me formei nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar, ele já atuava no mercado, nós éramos bem amigos, assim, colegas de profissão, né? E negociávamos muitas coisas. Acompanhei a carreira dele por um bom tempo, inclusive. Eu do lado da agência e ele do lado do veículo. Professora, a senhora que dá aula de publicidade e propaganda, os seus diversos alunos, possivelmente deve ter alguma pesquisa histórica a respeito da evolução da propaganda e acredito que esse livro seja bem útil para isso. Você verá como uma fonte de referência. Se trabalha com os alunos, com os acadêmicos, essa questão da evolução da história da publicidade no Brasil e na região de Santa Maria? Sim, sim. Logo que eles entram no curso, tem uma disciplina que é a Introdução à Publicidade e Propaganda, que trabalha exatamente com esse aspecto, resgatando história. E claro que a gente usa o material que está disponível. Nós temos uma pesquisadora que atua diretamente com isso, que é a Jânia Kessler, que trabalha já e publica artigos há muito tempo com isso. E tem toda uma linha de comunicação, de estudos em publicidade e propaganda sobre a história da propaganda no Brasil, no mundo e, enfim, nos lugares diversos onde ela existiu. Então é uma área importante, sim, academicamente falando, é bem importante. Agora há pouco nós tivemos o vestibular da Unifra. Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o livro, né? Mas, na sua experiência docente, qual é o perfil do acadêmico de publicidade e propaganda de maneira geral? Qual o jovem que está nos assistindo, que talvez esteja indeciso quanto à profissão? Qual o perfil de um profissional de publicidade e propaganda? O que ele deve pensar para o seu futuro ou imaginar que vai encontrar na profissão? Na realidade, as pessoas entram pensando que vão fazer propaganda, serem atores de propaganda na televisão ou que vão apresentar telejornal, e não é nada disso. A publicidade ela trabalha por trás das câmeras, criando e desenvolvendo estratégias
para se comunicar coisas para pessoas. Então, a coisa que a gente mais desenvolve no curso, que mais se trabalha, é esse olhar estratégico. A gente aprende a analisar uma situação, interpretá-la, direcionar os esforços para um determinado público e conversar com esse público. Então, isso é útil para qualquer área e qualquer profissão. A gente tem trabalhado mais nisso. O aluno que entra no nosso curso, como nosso curso é no turno da manhã, existem muitos jovens que saem do 2º grau, assim, direto para o nosso curso, e é difícil não gostar, porque trabalhar com comunicação em geral é muito divertido, embora a gente tenha todo um rigor de avaliação, de estudos e tal, é um curso mais atual, é um curso que envolve conhecimentos gerais, que a gente precisa saber de cinema, de fotografia, de revistas, de jornais, de moda, enfim, de uma série de coisas que os jovens já gostam naturalmente. Então, e depois, ainda no decorrer do curso, eles vão afunilando para as áreas específicas que são bem diferentes umas das outras. Então, é difícil não gostar, é difícil alguém não se enturmar com o curso. E agora, aqui no lançamento, né, a história da propaganda impressa de Santa Maria, do Carlos Alberto Bellinazzo, é uma ótima referência também para quem quer conhecer a propaganda, né, até para ver se tem esse perfil de futuro acadêmico publicitário, né, professor? As pessoas têm um pouco de dificuldade em reconhecer o que é uma propaganda, o que está por trás dela. Então, o livro ajuda também nesse sentido, de esclarecer um pouquinho do que se trata, como é que se faz, qual é a diferença ao longo do tempo, enfim. Bom, nós conversamos com a professora Cristina Jobim, publicitária, professora da Unifra. Muito obrigado pela sua atenção. A TV Santa Maria e o programa Argumentos agradece. Obrigada. Agora estamos com o senhor Guido Isaia, diretor empresário da Eni Calçados, e ele vai nos falar um pouco sobre a impressão que teve do livro A História da Propaganda Impressa de Santa Maria, do Carlos Alberto Bellinazzo. Tudo bem, seu Guido? Tudo bem, boa tarde. Estou aqui para receber o autógrafo do Bellinazzo, grande amigo, já tem outras edições que ele fez. E só dei uma olhada por cima no livro dele aqui, muito interessante. Me chamou bem a atenção, que tem muitos anúncios. Aliás, eu de Santa Maria, não. Sim, Casa Paris, ó. Caseni, casamento abri uma aqui que é da minha empresa. Mas isso aqui é muito interessante porque resgata da época, né? As propagandas que eram feitas em Santa Maria. Quer dizer que é mais uma evolução na parte de comunicação, né? Que ele está fazendo. E gratifica muito Santa Maria por ter essas pessoas que se dedicam a fazer coisa pela cidade. E, seu Guido, o senhor que é empresário reconhecido, uma loja, um grupo que já tem bastante tempo, também é uma forma de recordar os investimentos feitos pela empresa. O senhor mesmo disse que encontrou aí uma empresa, uma propaganda antiga, né? Agora acredito que o senhor deve encontrar algumas e relembrar até alguns investimentos ou alguma propaganda, divulgação da sua loja. É importante por isso também, né? Com certeza, né? A gente procura sempre estar em evidência, principalmente nessa parte. Hoje a Eni é uma empresa grande, que tem bastante contato com o público, tem os seus RPs, a sua zona de marketing, então é interessante ter essas coisas para estudar, né? Inclusive. Ver a evolução e o andamento do crescimento. O público ele sempre deseja saber o autor, algo sobre o autor. O que o senhor poderia nos dizer a respeito da pessoa do Carlos Alberto Bellinazzo? Olha, eu conheço o Bellinazzo desde muito tempo. Né? E ele sempre foi um batalhador, foi um homem de comunicação. Quer dizer que dentro desse meio eu conheci sempre como uma pessoa expert e bom no serviço que faz. Dedicado ao que faz. A TV Santa Maria, programa Argumentos, agradece a sua participação. Muito obrigado por participar nesse momento aqui do Bellinazzo. Da mesma forma, agradeço aos ouvintes. Obrigado. Agora estou com o Célio Dalla Porta, do Sindicato de Taxistas,
e com Mozart da Costa, presidente do Centro de Integração Latino-Americana. Seu Célio, qual a impressão, o senhor já deve ter dado uma olhada diagonal no livro do Belinazzo, qual a impressão que o senhor teve? Muito boa, eu acho um ótimo livro, eu acho que tem muito dá uma inspiração muito boa para os leitores. E o senhor que já tem uma certa experiência aqui em Santa Maria, já mora há bastante tempo, olhando na diagonal, relembrou alguma propaganda do passado, alguma coisa do passado que estava presente? Sim, a gente sempre relembra alguma coisa boa do passado, né? É interessante a participação, o senhor está representando o sindicato de taxista, né? Qual sindicato? Não, até não estou propriamente representando o sindicato, eu vim mais ser convidado pelo Belinazzo mesmo, né? Mas eu sou taxista já há 50 anos. Taxista é uma profissão que se aprende bastante através do bate-papo e da conversa com os outros. O senhor aprendeu muito com o passageiro? Tem alguma lembrança de alguma conversa com algum passageiro que tenha ficado na sua memória, só para o nosso público guardar? A gente aprende muito, né? Tem os momentos de dificuldade, de sabores, mas a gente aprendeu muito, inclusive a gente aprendeu a ver até criança nascer dentro do automóvel, né? É amigo do Belinazzo? Sim, vi ele se criar, era amicíssimo do pai dele, né? E o que pode, o público às vezes quer saber como é o autor, o que o senhor poderia dizer a respeito dele? Do Carlos Alberto, sempre foi um ótimo jornalista, trabalhou em Santa Maria no Jornal da Razão, teve no Jornal de Curitiba, então eu acho que teve boas ações nesse período tudo que ele andou por aí. E o Mozart da Costa? Mozart, sempre envolvido com as atividades culturais. Em maio, né, junto com a Feira do Livro, parece que teremos um outro encontro de escritores, né, dando a continuidade dos encontros de escritores. Antes de perguntar sobre o livro, fale um pouco sobre esse encontro que vai ocorrer em maio. Bom, o encontro, tu bem sabe, a estrutura que ele vai necessitar, o potencial que Santa Maria tem para realizar um encontro dessa natureza e a felicidade que tivemos dentro de um processo de escolha de aonde seria. Isto aconteceu lá em Porto Iguaçu, na Argentina, no mês de outubro. Agora se faz e se vai trabalhar em cima desse congresso que vem trazendo uma inovação dentro dele, que ele vai girar em cima de uma temática. E esta temática vai ser a erva mate, história, propriedades e fatores da integração. Estamos conversando, como já conversamos, nós dois, com o pessoal da Casa do Poeta do Brasil, da Casa do Poeta Rio-Grandense, de várias câmaras de escritores dos estados brasileiros, já se contatando tanto com a Argentina como com o Uruguai e com o Paraguai, para que venham para cá também, com a Estância da Poesia Crioula, entre outras instituições aqui em Santa Maria, como a Universidade Federal de Santa Maria, a Casa do Poeta de Santa Maria, a Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Turismo, para que, juntando força e com o potencial que vai oferecer também nesse sentido, e que os dois eventos se somarão, por ser na época da Feira do Livro, e que com certeza você lembra que o ano passado ele se realizou também aqui em Santa Maria e dentro da Feira do Livro por tua iniciativa. Isso foi muito importante. Agora o que você quer? É renovar com o espírito e o aspecto de se trabalhar por uma renovação no contexto e na maneira de se organizar esse evento. Que eu tenho certeza que toda ela vai ser não para criticar o que foi feito anteriormente, mas para melhorar, para somar forças e fazer com que esse evento a cada ano se realize com uma melhor estrutura, com uma maior participação e assim fazendo com que Santa Maria dê a resposta que sempre tem dado a todos os eventos que aqui se realizam. E é um encontro de escritores, para você que está assistindo, do Mercosul. Então nós teremos palestrantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, de vários países, né, do Brasil inclusive,
Mas, moçada Costa, mudando um pouco de assunto, essa divulgação, a TV Santa Maria vai divulgar, por intermédio do programa Argumentos, o Encontro de Escritores. Futuramente nós vamos fazer uma divulgação mais intensiva, mas hoje nós estamos aqui no lançamento do livro do Carlos Alberto Bellinazzo. Primeiro, qual a tua relação com Bellinazzo? A minha relação com o Bellinazzo é dentro das empresas e dos locais onde ele trabalhou em Santa Maria, onde ele viveu, como o Jornal A Razão, a TV, a RBS e outras instituições de imprensa aqui em Santa Maria, no estado e até a nível nacional. É uma pessoa que tem um potencial muito grande dentro da sua área de atuação e que merece, na verdade, que eu me senti totalmente gratificado quando ontem recebia dele, pelo e-mail, um convite especial para estar aqui. Eu não podia deixar de fazer. E creio que Santa Maria está de parabéns, ele está de parabéns, foi muito feliz pela iniciativa, até descrever uma história daquilo que está escrito nos jornais em todos os tempos aqui em Santa Maria. Então, assim, para quem não conhece o Bellinazzo, você conhecendo ele, você conhecendo Bellinazzo, aqui o leitor então encontrará uma obra de fundamento, uma obra bem estruturada pelo profissional que ele é. Você afirma isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. É um homem que tem uma vivência muito grande na sua área aqui em Santa Maria, conhece, pesquisou. Conforme eu via na apresentação do livro, ele surgiu através de uma grande pesquisa durante muito tempo para colher os subsídios e encontrar as alternativas possíveis e necessárias para fazer do seu livro uma grande obra. Isso ele fez, essa credibilidade ele merece. Tem a minha aprovação e com isso acho que todos nós em Santa Maria estamos de parabéns por ter mais um livro escrito por gente daqui. É importante para o leitor contar com a opinião de um outro leitor, né? de alguém que ele se aproxima. Né? Então eu agradeço a TV Santa Maria, o programa Argumentos agradecem a participação do senhor Célio, lá no Sindicato do Táxi. Eu queria que, para encerrar, o senhor contasse uma historinha do seu tempo de taxista, algo que venha à sua lembrança, algo inusitado, algo diferente que aconteceu como motorista de táxi. Eu sei que são muitas, mas uma rapidinha para o nosso telespectador se deliciar. Olha, isso às vezes no momento de tantas histórias que já aconteceu, a gente até custa relembrar uma. Mas aconteceu uma história comigo de pegar pessoas e chegar num determinado local, mandava esperar 1 minuto e aí a pessoa não voltou mais. Deixou de pagar. E também não é história de taxista, é real, né? É verdade. Muito obrigado, seu Célio. A TV Santa Maria agradece. Mozada Costa, prazer em revê-lo novamente. E vamos a mais um pouco do lançamento do livro A História da Propaganda Impressa de Santa Maria, de Carlos Alberto Bellinazzo. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Agora, nós estamos no programa Santa Maria Argumentos com o senhor Alexandre de Grande, diretor do jornal A Razão. O livro A História da Propaganda Impressa de Santa Maria, do Carlos Alberto Bellinazzo, foi uma obra construída através de uma pesquisa desde 1934 em todas as publicações do jornal A Razão, o jornal mais antigo de Santa Maria. Tudo bem, senhor? Com certeza. Tudo bem, Giovanni, amigos? O Carlos Alberto Bellinazzo foi muito feliz, eu acho, nesse resgate da história da publicidade impressa vinculado no jornal A Razão. Como tu bem colocou, é um dos jornais hoje em atividade
mais antigos do Rio Grande do Sul, se não do Brasil. E são 80 anos de publicação diária ininterrupto. Bem, o Belinazo conta um pouco da história da evolução da sociedade brasileira, da sociedade gaúcha e santamarense. Pegando anúncios lá de 1934, 35, no início do jornal, e comparando com hoje, a gente vê a evolução, o que mudou em termos de comportamento, né, de relação de consumo, como a sociedade evoluiu. E isso contado ao longo das décadas, eu acho que é um belo portfólio, um belo resgate histórico. Serve de guia assim, para profissionais da publicidade, para jovens acadêmicos e para curiosos, né? Quem não gosta da publicidade, né? A publicidade é um meio que traz fascínio, né? A gente se encanta por tantas campanhas publicitárias e o livro está muito bacana, é um resgate muito interessante. A gente fica muito feliz, né? Porque o Jornal Razão conta parte dessa evolução, né? São 80 anos de tradição, de circulação, então realmente o gringo Belinazo foi muito feliz, né, em resgatar toda essa história através do Jornal Razão, muito bacana. Seu Alexandre, o companheiro diz a respeito dos acadêmicos, dos publicitários, o nosso programa, ele é um programa que debate cultura, debate literatura, debate assuntos da atualidade, publicidade e propaganda é um deles. Acredito que quem está assistindo aqui, o jovem, principalmente o acadêmico que está assistindo, quer saber como é trabalhar e ser diretor de um jornal do nível da história da Razão. Estamos com o senhor aqui fazendo entrevista no lançamento desse livro, que apresenta essa história da propaganda. Tem que ser multifacetado, um diretor de jornal tem que ser multifacetado. Fale-nos um pouco sobre isso. Com certeza, o desafio é muito grande, tu colocou muito bem pela responsabilidade, né? O senso de responsabilidade que a gente tem que ter, porque 80 anos de uma história, ela foi construída por muita gente que nos antecedeu. É uma história construída por muitos nomes, muitas pessoas, muitos talentos. Então a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade. O Jornal Razão, ao longo dos 80 anos, ele abraçou muitas causas de Santa Maria, muitas bandeiras da cidade. Eu posso citar inúmeras, mas Universidade Federal, base aérea, tudo que envolve Santa Maria nos últimos 80 anos passaram pelas páginas do Jornal Razão. Então a gente sabe disso, dessa importância, desse compromisso com a sociedade. Então realmente a responsabilidade é muito grande. No grupo são mais de 100 funcionários diretos, fora os indiretos, e todo dia a gente faz um produto novo. Todo dia a gente coloca um jornal A Razão novo na rua. Com todas as dificuldades que, claro, temos, mas sempre no compromisso de fazer um jornalismo ético, sério, com muita responsabilidade. E, claro, para isso a gente tem uma equipe muito boa lá. A gente tem, como eu disse, mais de 100 colaboradores que fazem o dia a dia do Jornal Razão. Hoje, essa equipe que está lá, mas ao longo de 80 anos, muita gente boa passou. E muitos nomes que hoje são destaques no jornalismo nacional, Marcelo Canelas, Augusto Xavier, passaram pela redação do Jornal Razão. Então, a gente sabe dessa responsabilidade. O jornal completou 80 anos em outubro, agora em 2014, e é só o começo. Tu sabe muito bem, vocês trabalham comunicação, a comunicação está se reinventando todo dia. E o desafio hoje do Jornal A Razão é manter a tradição, manter leitores que estão com o jornal há mais de 50 anos, vivos, lendo, e resgatar novos leitores. Trazer aquele jovem que hoje está na internet, no tablet, para ler o Jornal A Razão também. Então é isso que a gente está trabalhando hoje. Essa migração, digamos assim, do tradicional para o novo, mas mantendo as origens, a linha editorial, que é esse compromisso com a cidade, com a comunidade, com o crescimento de Santa Maria. Então, tu falou tudo, desafio, essa é a palavra, e a gente está ciente disso, da responsabilidade e contando com os nossos leitores. Qual o perfil do profissional que vai trabalhar numa mídia impressa, que vai trabalhar na mídia impressa no jornal ou no eletrônico de hoje em dia? Bom, você que é profissional, que está estudando, é acadêmico, eu já vou te dizer o seguinte, né? A pergunta já começou, não tem mais profissional de impresso. Hoje o profissional é multimídia. Hoje ou tu está preparado para tirar uma foto no teu iPhone, postar na internet, fazer um texto curto para a web, que o texto é curto na web, um texto elaborado para o impresso e também poder fazer uma passagem ao vivo, um boletim de rádio. Isso é fundamental para o profissional. Para o acadêmico que está na cadeira da faculdade ainda, ele tem que ter essa consciência, que hoje é multimídia. Cada vez mais. O profissional hoje ele tem que estar capacitado para postar
uma notícia, fazer um vídeo, um comentário rápido e ter conteúdo ainda para desenvolver uma reportagem mais elaborada. Então você que está estudando, se prepare para sair para o mercado multimídia. Mas claro que no Jornal A Razão, o pessoal, o nosso produto principal é o impresso, mas nós temos internet, nós temos uma rádio lá, a Rádio Santamarense, então o pessoal tem que estar preparado para tudo. E o pessoal está saindo já assim para o mercado, mas já sabendo que hoje é assim, plataformas, todas as plataformas, podendo trabalhar em todas elas. Voltando ao Belinazo, geralmente o telespectador, né, eu perguntei para isso para os outros também que estavam as outras pessoas que estavam no lançamento, que nós entrevistamos. O que dizer do Belinazo? Pá, agora tudo. O Belinazo eu conheço faz muito tempo, né? Mais de 25 anos, né? Eu ainda era criança e já convivia com o Belinazo na redação do jornal, numa rádio FM que a gente tinha, que a minha família tinha antes. O Belinazo também implementou a 105.7, que hoje é gaúcho, na época, 25 anos atrás. E o Belinazo tem experiência nos mais diferentes veículos do estado, trabalhou em RBS, Grupo Pampa, enfim. Então, é um cara que conhece muito do mercado, tem um relacionamento muito grande, já passou também por várias transições do meio, né, do meio publicitário, do meio jornalístico, da mídia em si. O gringo já acompanhou várias mudanças. Então, é um profissional realmente que agrega. Eu considero ele hoje um consultor de primeira linha que está ao meu lado, né? Eu classifico ele, digo para ele, é o meu consultor. E realmente é uma pessoa diferenciada, além de um grande ser humano, um grande pai. A gente que sabe do Belinazo, né, conhece o dia a dia do Belinazo, o que ele tem de caráter pessoal também, além, como eu disse, ser um grande profissional, reconhecido por todo o meio publicitário do estado. Então, realmente, é um prazer gozar da amizade e da relação profissional com ele. E isso só respalda o próprio livro, né? Eu acredito que isso aqui vai para um jovem que está iniciando, esse jovem profissional ou não, multifacetado, nada melhor que pesquisar na história até para ter ideias, né? Ou se reinventar. Perfeitamente. Muitos desses comerciais deram origem a grandes campanhas, são base de estudo acadêmico ainda hoje. Então, com certeza, é um guia acadêmico, é um guia para a gente acompanhar. E eu não vou falar tanto para o pessoal ficar curioso e ler o livro, né, do Belinazo, que realmente está muito bacana, muito interessante. Ele foi muito feliz, repito, nessa ideia de captar, né, de resgatar a história da publicidade. Então, ele está de parabéns e agora é só ler o livro e curtir. Alexandre, é um prazer te conhecer pessoalmente. A TV Santa Maria, Canal 19, e especificamente o programa Santa Maria Argumentos, que é um programa que debate cultura, literatura, agradece a sua participação e essas palavras interessantíssimas sobre Belinazo, sobre a propaganda impressa ou não, e também sobre o livro. Muito obrigado. O prazer foi todo meu e eu, na medida do possível, também estou sempre ligado em vocês. E um abraço, a gente está sempre aí na parceria e na audiência da TV Santa Maria. Um abraço. Agora nós estamos com Carlos Alberto Belinazo, o autor do livro A História da Propaganda Impressa de Santa Maria. O lançamento está ocorrendo na Livraria Atena, nossa apoiadora cultural, e como fala muito sobre a propaganda de Santa Maria, nós resolvemos, o programa Argumentos e a TV Santa Maria, resolveu vir fazer uma cobertura do lançamento. Tudo bem, Belinazo? Boa noite, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por estar aqui nesse momento importante. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como surgiu a ideia de se fazer um livro sobre a história da propaganda impressa de Santa Maria. Nós sabemos que tu é um jornalista, é do ofício, mas como surgiu esse insight de fazer uma pesquisa complexa sobre a história da propaganda de Santa Maria? Foi quando eu fui buscar no meu quarto livro, aquele da carroça ao ônibus, fui pesquisar um incêndio que tinha ocorrido naquela história dos ônibus e me deparei com aquele arquivo fantástico da Razão. Digo, por que então não contar a história através dos anúncios? Então, quando eu me deparei com essa riqueza de detalhes dos anúncios lá desde 34 até os dias atuais, tive essa ideia, né? E resolvi colocar no papel, né? E quanto tempo tu levou para construir essa obra? Aproximadamente 2 anos, entre pesquisa, tirar foto e tal, né? Mais ou menos 2 anos.
nos falou aqui que a pesquisa veio de 1934 até os tempos atuais. Dentro de todas essas propagandas que nós vimos aqui dentro, tem alguma especial, alguma que tenha te marcado, alguma que tenha assim, te chocado e, pô, isso aqui é uma joia rara? Até num outro canal de televisão dei uma entrevista, o que chama atenção é como mudar os hábitos das pessoas. Na página 59 é uma pílula, Wikipedia. Então diz mais ou menos assim: eu queria usar, uma mulher, né, na fotografia, dizendo, eu queria usar um biquíni, mas sou tão magrinha. Então veja bem a diferença dos hábitos. 70 anos atrás, as mulheres queriam ficar gordas. E hoje olha aqui. Entendeu? Então isso que é o gostoso, que dei conta como mudar os hábitos da população. Naquela época elas queriam ficar gordinhas, tomavam remédio para engordar. Hoje é a loucura através para ficar esbelta, né? Então por isso que ele é gostoso, que tu tem tantas outras coisas assim, tipos de remédio que não existem mais, uns ainda existem. Essa obra, eu já dei uma olhada na diagonal, obviamente, eu vou apreciá-la mais a fundo posteriormente. Ela é muito importante para a propaganda e para a história da propaganda impressa de Santa Maria. Quando houve a ideia da construção, já fez essa construção pensando para o acadêmico? Já teve essa ideia para aquele que está aprendendo a fazer o jornalismo impresso ou não? Não só para isso, mas também quando a gente faz uma obra, tu quer atingir o maior número possível. Evidente, como ela é direcionada para o mundo da propaganda, que poderá ter um objetivo maior para aquele estudante. Mas como eu digo na apresentação, qualquer um que goste de história, goste de apreciar marketing, estratégia de comunicação, pode ler esse livro. E, assim, esse livro, onde o nosso telespectador pode encontrar? Livraria Atena, obviamente. Como adquirir, onde adquirir, além da Livraria Atena? Inicialmente está na Livraria Atena e logo vai estar também nas outras livrarias da cidade. Como agora, para manter a surpresa, eu acertei aqui com a Daniela, hoje só tem aqui. A partir da semana que vem já teremos certamente no SESMA e na Livraria da Mente. Quantos livros o amigo já lançou? Já esse é o 5º livro. Isso, e tenho mais 2 prontos. 5º livro. Algum deles já era direcionado ao jornalismo? Sim, o meu 3º livro, que na verdade ele contava histórias e causas da propaganda, as vivências que eu tive em rádio, jornal e TV, também para transmitir essa vivência prática. Foi nesse que tu disse que tu buscou lá? Esse da propaganda foi o 3º. No 4º livro, que é o da carroça ao ônibus, esse sim que eu fui buscar essas informações, que daí me inspirou a fazer isso. Nós estávamos conversando, eu estava conversando com o seu Guido, né? O seu Guido Isaías, das lojas Eni, e ele casualmente abriu o livro e encontrou uma propaganda da loja dele, ou do grupo dele. Isso também é importante para os empresários de Santa Maria que tenham, no decorrer da história, queiram armazenar um pouco do investimento que fizeram, ou da propaganda que fizeram. Exatamente. E o que é importante, nós temos a longevidade das empresas, é bom. Tem muitos que estão aí na década de 30, 40, como a Eni, o Glione, ainda estão aí e anunciando, né? Então resgata isso. Quando se chamava ainda Casa Isaías, depois simplesmente Casa Eni e assim vai, né? Anúncios antiguíssimos da Ford, de outras, da Cirilinha, né? Então isso é importante, esse resgate. Agora, Carlos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a obra, desse a sua opinião, assim, contasse um pouco da obra para o público, para o nosso telespectador que está assistindo, para ele poder criar o interesse. Fale um pouco para nós. Não tem, cada livro que um autor lança é como se fosse um filho, né? Tem uma importância. Não existe livro mais importante que o outro. Dos 5, né, acredito que todos têm uma grande importância. Mas fale-nos um pouco mais a respeito do livro, a história dele, como foi construído, quais os objetivos. Conta um pouco mais para quem está assistindo. Porque tu falou muito bem, Pazini. Todos são importantes como um filho. Evidente que daí tu tem uma importância por ser o atual. Esse foi mais caprichado na produção, né? No cuidado com a capa. É a primeira capa que é feita pelo meu filho, que é publicitário. Então tem todo um apelo
para despertar o interesse, né? O papel diferenciado. Então, eu acho que, tenho certeza, vai agradar todo mundo que tem interesse, como eu te disse anteriormente, por história, pela estratégia de comunicação, pela evolução. Então, tipo, tu é um aficionado por automóveis. Tu vai ver aqui como é que eram os automóveis da década de 30, década de 40. Então, me deu um prazer muito grande, embora foi um trabalho longo, mas prazeroso, de aproximadamente 2 anos. E esse momento é o meu melhor livro, porque é o atual. Gosto de todos, mas cada um com um direcionamento diferente, né? É isso aí. Então, se o telespectador quiser adquirir a história da propaganda impressa de Santa Maria, só vir na Livraria Atena. Quer deixar algum e-mail de contato? Sim. Ou mande para carlosbelinazo@hotmail.com. Qualquer dúvida, alguma sugestão, eu estou aberto. Tem na capa, nas páginas iniciais do livro, o meu contato. Isso, Belinazo com 2 L's, né, e com S. E até para ter uma opinião, né, do público. Quem ler também pode enviar um e-mail até para dar sugestões, críticas, opiniões, né? Claro, acima de tudo, é uma obrigação, é muito importante ouvir as críticas positivas ou negativas. Só assim, qualquer profissional de qualquer área, a gente vai melhorar o próximo produto, que isso não deixa de ser um produto, né? Então, esse aqui, porventura, tem algum erro, pode acontecer. No próximo, vou procurar melhorar, e outro é assim, a cada livro tu vai aprimorando, né? Eu tenho uma última pergunta. Eu fiz essa pergunta para alguns dos seus convidados ou de algumas pessoas que participaram aqui. Mas fazer para o próprio autor é uma pergunta assim que até vai soar estranho, mas eu gostaria que tu nos falasse um pouco. Para quem está assistindo TV agora e não conhece o Belinazo, quem é Belinazo? Sou um italiano aqui de Santa Maria. Tenho 54 anos, casado, pai de 2 filhos, né? Sou jornalista, publicitário, escritor, eu sou eclético, gosto de fazer um pouco de cada coisa. Tanto é que pelos títulos do meu livro, tu vê, tem 2 de poesia, um sobre histórias e causas da propaganda, um sobre ônibus, agora sobre propaganda, o próximo é um romance italiano, um sobre cachorro que está sendo entabulado, e um outro, o 8º, sobre autismo, que eu tenho uma filha autista. Eu quero, não é nada didático, acadêmico, não. É para só transmitir a minha experiência de pai, tudo aquilo que eu passei e passo, os avanços que ela teve, para dividir isso com outros pais, né? Que eu acho que é o objetivo de qualquer escritor, qualquer que trabalhe com qualquer tipo de cultura, de arte, é disseminar a boa informação. Palavras finais, alguma coisa que não tenha sido perguntado, que queira dizer, a palavra está aberta para o amigo. É agradecer, eu tenho acompanhado o teu trabalho, agradecer que tu esteja aqui prestigiando o meu lançamento e que as pessoas comprem meu livro, né, para conhecer um pouco mais de mim. Tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, a TV Santa Maria agradece a oportunidade de estar no lançamento do seu livro e muito sucesso. Desejamos sucesso e que o 20º livro seja lançado. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo nesse momento. Bom, depois dessa chuva de cultura, essa chuva de literatura, de publicidade e propaganda que nós tivemos no lançamento, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação como telespectador, deixando o nosso e-mail de contato. Você quer sugerir pautas, tem eventos culturais importantes que você julga que a Santa Maria deve conhecer, envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Nós fizemos um programa na Livraria Atena, apoio também nosso programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade, e Foco Multicursos. O nosso foco é a sua aprovação. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado.
20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.